Então, a minha pergunta é aqui. Você disse que Jesus é o Todo-Poderoso. Então, a minha pergunta é simples. Qual é o texto que ensina que Jesus, vou na tua, hein? É o Deus Todo-Poderoso? Que eu vou mostrar que o argumento irrefutável da Trindade é muito fraco. Qual o texto que diz que Jesus é o Deus Todo-Poderoso? Vou te dar uma lambuja, já que tu não se preparou. Ó. Você pode citar Mateus 28, 18 ou Apocalipse 1, 8. Agora, se você tiver outro para me surpreender, tenta me surpreender. Eu quero que você use um desses dois. Está preparada a refutação. Qual o texto que diz que Jesus é o Deus Todo-Poderoso? Marcelo, entenda bem, eu não preciso de fazer esse tipo de preparo todo para refutar um testemunho de Jeová. Não preciso disso. Não tenho necessidade nenhuma. Né? A Bíblia, né, nós, por lermos as Escrituras Sagradas, por nós praticarmos a leitura, né, e o conhecimento, é óbvio, né, porque não é só ler, é examinar as Escrituras, nós temos argumentos para defender aquilo que nós cremos com facilidade. Como eu tenho mostrado aqui, inclusive, né, o texto de Romanos 1:20, né, que diz que Deus ele se manifesta pelos seus atributos, pelas suas prerrogativas. O que eu tenho feito aqui é exatamente isso. Agora você me pergunta assim, aonde mostra na Bíblia que Jesus é o Deus Todo-Poderoso? Simples, muito simples, né? Por exemplo, você mesmo citou o texto de Mateus 28, 18. É-me dado todo o poder no céu. Se ele tem todo o poder no céu, ele é todo-poderoso, né? O texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, aquele que era, que é e que há de vir. Né? O mesmo que aparece lá, inclusive, em Apocalipse, capítulo 22, né? No versículo 3, por exemplo, do versículo 13, eu sou o Alfa e o Ômega. E lá no último versículo diz, né, que aquele que era, que é e que há de vir é o Senhor Jesus. E o texto aqui de João, né, capítulo 1, né, que muitos gostam de citar aqui, né, eu vou citar aqui, o texto diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí vocês vão dizer assim, ora, bolas, né, mas como que pode isso, né? Era o verbo, era o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o texto aqui está, ele aparece no grego assim, ó, Hem Hashem em hologos, kai hologos em proton theon, né? Proton theon, né? Kai theos em hologos. Sabe o que significa aqui, ó? Vou ler na ordem cronológica. No princípio, né, ou no começo, era a palavra. E a palavra, né, o texto diz assim, no começo era a palavra, e a palavra era com Deus, ou estava com Deus, né? E Deus era a palavra. Deus era o verbo. O texto aqui diz claramente. Aí você vai falar assim, mas o texto aqui fala a respeito de Tom Teon, né? Obviamente que o texto diz que estava com, é óbvio que existia uma segunda pessoa, né? Ou uma outra pessoa, né? Ou mais duas pessoas, no caso, né? Porque o texto aqui fala Tom Teon, mas a continuação do texto diz, né? Kai Theos en Hologos, né? Que na nossa Bíblia, inclusive, ela diz assim, o verbo estava com Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Né? O texto diz claramente aqui, né? Kai theos en hologos. Né? E fala nitidamente aqui, né? Não tem, inclusive, na sua Bíblia aparece um artigo indefinido, né? Que o verbo era um Deus, com D pequeno. Qualquer um pode pegar na Bíblia que ele faz a leitura aí, ele pode mesmo dizer qual é a tradução que ele usa, né? E o texto diz que era um Deus, inclusive esse artigo indefinido, ele não aparece, né, nos originais. Né? E o texto diz claramente que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então aqui fica claro que existe uma consubstanciação entre Jesus e o Pai. Né? É claro aqui que em todo tempo o Pai e o Filho sempre estiveram juntos, porque o texto não diz que o verbo passou a estar com Deus, mas o texto diz que o verbo estava, né?
O verbo estava com Deus, o verbo era com Deus, né? Isso aqui é claro, onde diz aqui, inclusive, né, que na finalização aqui, onde vai falar a respeito de Jesus, diz, né, kai theos en ho logos. Kai theos en ho logos. Ou seja, Deus era o verbo. Isso aqui é uma questão irrefutável. Isso aqui é uma questão que está tanto nessa Bíblia aqui, está nos originais. Né? Você pode dizer à vontade que eu não falei aqui, que ele não falou. Não, o texto está aqui, claro. Né? Kai theos en ho logos. Né? O verbo era Deus. E tem uma vasta ainda quantidade de texto aqui que eu vou lhe mostrar ainda, se o tempo assim nos permitir. Ok. Atafona, você tem aí 5 minutos para a sua réplica. Fica à vontade, pode começar. Fábio, eu de fato achava que você era melhor, cara. Mas você faz uma leitura aí de um grego, deve ser grego da China, né? Comprado no Paraguai, naquela loja lá, Wish, né? Que só tem barangagem, né? Você lê um texto, você não sabe nem pronunciar o grego, aí você quer ensinar o que está ali. Aí depois você diz que as testemunhas de Jeová, porque, para quem não sabe, eu sou testemunha de Jeová, tá? E ele tem a mania de dizer que testemunha de Jeová não entende nada de Bíblia, que testemunha de Jeová é teísta, tá? Tanto que ele falou aí, a Bíblia que vocês usam. Então, veja bem, vou dizer para você como é que se pronuncia o texto. Enarre enrologos, kai rologos em prostonteon, kai teós enrologos, não é teos não, tá? Versículo 2, rutus enarre en prostonteon. Versículo 3, panta de autu egêneto, kai cores autu egêneto uderren. Então, o que o texto está dizendo? Aí não está dizendo que Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Foi a pergunta que eu te fiz. Aí você pegou e citou os dois textos que eu dei. Vamos lá, Mateus 28, 18. Vamos ver se ali Jesus é Todo-Poderoso? Vendo como é que você tem que comer muito arroz e feijão? Mateus 28, 18. Está assim, ó. Jesus, aproximando-se, disse-lhe: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Peraí, se Jesus é o Deus Todo-Poderoso, e aí você se confunde, você se contradiz, que você diz que Deus é poder, que tem que ter Deus apenas como poder, se ele é poder, não pode ser pessoa. Mas Jesus aqui, será que Jesus mentiu quando ele disse foi-me dada toda a autoridade? Se Jesus é o próprio Deus, que Deus que deu autoridade para o Deus? Então, quando Jesus recebeu toda a autoridade, é porque ele não tinha. Só recebe alguma coisa que não tem. Então, Jesus não tinha. Quando diz toda a autoridade no céu e na terra, fala-se da criação do céu e na terra. Por quê? Porque Jesus não pode ser o soberano. Por uma razão muito simples. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 25. 25, não. 25. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26 ou 27. Para aí. Eu estava aqui, ó. 27 e 28, ó. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que se excetua ao próprio Deus que sujeitou todas as coisas a Cristo. Então, Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. Criação no céu e criação na terra. Mas sobre o Pai ele não tem. E depois, quando tudo estiver sujeito, então o Filho mesmo se sujeitará àquele que lhe sujeitou todas as coisas. Para que Deus seja tudo em todos. Então o Filho vai se sujeitar àquele que sujeitou e sobre quem ele não tem autoridade. Agora, o apóstolo Paulo diz, não vou procurar o versículo, senão vou perder tempo, que o homem é a cabeça da mulher, Cristo é a cabeça do homem e Deus é o cabeça de Cristo. Está em 1 Coríntios 11. Se o homem é a cabeça da mulher, quem tem autoridade sobre a mulher? O homem. Se Cristo é a cabeça do homem, quem tem autoridade sobre o homem? Cristo. Se Deus, não o Pai e o Espírito Santo, Deus é o cabeça sobre Cristo, quem é que é maior? O Pai ou o Cristo? E aí você citou 28 e 18. Quem recebe é porque não tem. Aí você vai lá em Apocalipse 1:8 e diz ali que Jesus é todo-poderoso. Vamos ver aqui, ó. O texto diz assim, ó, versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a parte daquele que é, que era e que há de vir. Aquele que é, que era e que há de vir. Preste atenção. E dá dos 7 espíritos, não do Espírito Santo, 7 espíritos, provavelmente os seres que rodeiam o trono de Deus, que estão diante do seu trono. Aí ele vem, e dá de Jesus Cristo. Então, aquele que é, que era e que há de vir é um, Jesus Cristo é outro e 7 espíritos outros.
E da de Jesus Cristo, que é a fiel testemunho, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue, que nos fez reino e sacerdote para seu Deus e Pai. Então Jesus tem um Deus. Engraçado, né? O Deus Todo-Poderoso tem um Deus. A ele glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ponto. Ele que vem com as nuvens, todo olho verá e aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Agora o versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz, aí ele diz aqui, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Então estão dizendo que é Jesus. Não, quem é aquele que era e que há de vir? É o primeiro da saudação no versículo 4. Jesus está no versículo 5, ele é o terceiro da saudação. Então pega a Bíblia, King James e o nome divino, quem quiser me peça. Ali diz que aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, é Jeová, não é Jesus. Você não tem como argumentar. Fundamentos fracos.